Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo do Contra Tudo e Contra Todos. Olha só, Fernando Praz falou após a vitória do Verdão, fez uma análise aí, uma análise bem legal sobre a análise do Verdão contra o Bragantino. Ganhamos por 1-0 com o gol do Flaco Lopes e a gente já viu o que o Praz falou, mas olha só, quero que você se inscreva aí no canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva. E outro detalhe importante, deixe o seu comentário, manda aí, Avante Praz. Vamos ver então o que o Fernando Praz falou. Temos um retrospecto recente, Palmeiras e São Paulo nos últimos 10 confrontos, são 5 vitórias do Palmeiras, 2 empates, 3 vitórias do São Paulo, 16 gols do Palmeiras, 5 do São Paulo, títulos, classificações do Palmeiras 1, títulos, classificações do São Paulo 2, esse que é curioso, né? No retrospecto de jogos da Palmeiras, de vitórias em confrontos ali de mata-mata, o São Paulo. Praz, queria começar contigo, pegando mais o foco da nossa reportagem ali, que focava nos técnicos. Como é que você vê esse duelo Abel versus Carpini? Já faz tempo que o São Paulo, assim, dos adversários locais, é o que, em número, assim, mais complicado para o Palmeiras, né? Eu concordo com o Carpini em termos, né? Óbvio que ele estava, os adversários que ele estava quando enfrentou o Palmeiras eram inferiores, né? Mas quando ele fala que a única diferença, a diferença era onde ele estava, aí eu discordo até um certo ponto, porque, na minha opinião, ele estava em times inferiores, óbvio, em elencos inferiores, mas ele hoje não dá para se considerar um técnico do nível do Abel ainda, e sem desmerecer nenhum. Eu acho que isso é óbvio, ele pode se tornar até um técnico melhor que o Abel, mas hoje no processo evolutivo ele está atrás do Abel ainda. Não que ele não possa vencer bem no domingo, não é essa a questão. Mas... Desculpa, a minha impressão é que ele se referiu ao choque de times e as diferenças entre os times, então... né? Mas ele precisa se incluir, ele não pode se excluir. Essa é a questão, porque futebol não é só jogador, futebol não é só treinador, futebol é um conjunto. E o fato de agora ele estar com razão em times da mesma prateleira não significa que sejam treinadores da mesma prateleira. Sim. Também é uma consideração a ser feita. Mas desculpa. Não, perfeito. O André conseguiu colocar de maneira perfeita a minha ideia. A gente tem, inclusive, até para ratificar isso que a gente está discutindo aqui, os títulos, né, e decisões desses dois treinadores. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, as finais de Abel Ferreira, 11 finais e 7 títulos, 9 ao todo, com o Brasileirão de 22 e 23. E aí o Carpini, em uma decisão, não ganhou nenhum título. Enfim... É óbvio, a gente fala muito, né, desde que o São Paulo também anunciou o Carpini, o quanto ele é promissor, porque a gente também já viu em outros trabalhos dele. Lógico que o Juventude, que é o mais próximo, e o Água Santa também, mas antes, também no interior de São Paulo, fez um trabalho no Guarani legal, enfim, ele já tinha uma história na Inter de Limeira, enfim, isso. Ele tinha já uma história bacana aí muito promissor. De carreira, né? E, enfim, o São Paulo aposta nesse Carpini muito promissor, né? Então, para a gente comparar até os dois treinadores, né, André? A gente traz os números, vocês colocaram tão bem também o que eles são, e os times agora já são um pouco mais equiparados. O Carpini também chega e pega um trabalho já muito bem desenvolvido dentro do São Paulo, né? Então, sem dúvida. Isso também já ajuda muito mais a potencializar o que é o Carpini. Isso acabou sendo uma oportunidade muito importante para ele, porque o São Paulo perdeu seu técnico para a seleção brasileira, repentinamente, assim, numa situação limítrofe de vai começar a temporada, como nós vamos fazer? Alguém pode até dizer, seria pior se perdesse o técnico com 2, 3 meses da temporada em andamento, com o trabalho já começando. Mas como que você faz? Você ganhou uma Copa do Brasil, terminou o ano de uma forma ok, né? O que vale em 2023 para o São Paulo em termos de trabalho é o título conquistado, a forma como isso libera o ambiente, deixou tudo mais fácil. Hoje é muito mais fácil jogar no São Paulo do que era há alguns anos e do que era antes desse troféu ser conquistado. Isso é um mérito das pessoas envolvidas e, claro, do Dorival e da comissão dele. Mas aí, na hora que vai começar 2024, essa comissão técnica assume a seleção brasileira. É uma tremenda de uma oportunidade para o Carpini, independentemente dele já ter mostrado ou não. É óbvio que o São Paulo é o melhor time que ele já dirigiu. É óbvio também que o São Paulo traz a maior pressão que ele jamais teve de administrar na sua ainda curta carreira como técnico. Mas
o capital que ele já vai conseguindo com esse bom início de temporada nos jogos do Campeonato Estadual é muito importante. E ele também vai ser lembrado. Isso não tem o valor de um troféu, de uma conquista de um campeonato, é claro que não, mas ele vai ser lembrado como o treinador que encerrou o tabu no estádio do Corinthians. É o treinador que dirigiu o São Paulo, conduziu o São Paulo ontem à primeira vitória em Itaquera. Isso tem peso no sentido da confiança que o torcedor deposita nele, embora a amostra seja muito curta. Um novo teste, uma nova oportunidade para aumentar esse capital contra o Palmeiras na Supercopa, mas é claro, independentemente do resultado, é preciso entender que é um treinador com 4, 5 atuações, um trabalho muito pequeno, muito curto ainda. Vamos voltar ao estádio. Nabi Abichedi, que recebeu este Red Bull Bragantino Palmeiras, vitória do Alviverde por 1-0. Abel Ferreira falando e a gente apresenta aqui no Sport Center. O aspecto do jogo hoje. Eles não são garotos, eles são jogadores de Palmeiras. E acabou isso que são jogadores da base, esqueça. Aqui cobram igual para todos. Aqui eu cobro igual, seja ao Luís, seja ao Estevão, como cobro ao Rocha. Aqui são todos jogadores do Palmeiras. Eles sabem que se eu pudesse eu metia-os todos a jogar. Só que infelizmente a FIFA criou regras e eu não consigo ir contra as regras da FIFA, porque só podem jogar 11 e entrar 5. Porque se a FIFA dissesse que podiam jogar os 24 mais os 3 goleiros, eles jogavam todos, porque eu sei o que é que eles treinam. E eu fico contente porque mesmo os jogadores que não jogam, eu também treino os jogadores que não jogam. Eu não treino só aqueles que vocês gostam de chamar de titulares. Sempre vos disse que na nossa equipa não há titulares. Nossa equipa há um time que trabalha todos os dias para estar preparado para servir a equipa. Agora não nos podemos esquecer que viemos jogar a casa de uma equipa, o Bragantino, que o ano passado até às 2 últimas jornadas estava a lutar pelo título. E é isto, é acreditar nos nossos jogadores. O que eu lhes digo é que eles confiem tanto neles próprios como eu confio neles. Que cada um deles confie neles próprios como eu confio. Mas chegar aqui e trocar toda a equipa, poder ter jogado com o Lopes, poder ter jogado com o Rios de início, ou com o Rocha, ou com o próprio Menino, e chegar aqui e acreditar naquilo que é o nosso trabalho. E se tivéssemos perdido, porque também pode acontecer, nós não vamos ganhar sempre, eu fico contente por ver que jogue quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogamos para ganhar. E é isso que eu acredito. Acredito num jogo coletivo. Eu não acredito num jogo em que é a equipa deste ou a equipa não, todos merecem participar naquilo que é o jogo coletivo. É isso que eu acredito, os jogadores também acreditam, e foi, como te disse, uma vitória difícil, perante um adversário difícil, em casa deles. Deixem-me também dizer-vos isto, dar os parabéns aos funcionários que tratam deste gramado, ao que choveu, não empapou, top para jogar, jogo bem jogado. Taticamente o Caixinha tentou-me surpreender ali quando tirou o Lucas, mas nós já estávamos preparados para tudo e ajustamos. No segundo tempo eles com mais ritmo de jogo do que os meus jogadores, porque estes jogadores não têm jogado tanto, e quando foi preciso dar uma superioridade atrás para poder sair mais um bocadinho com um terceiro homem, acabamos por ser felizes também, atacar a profundidade e fazer um belo golo que nos deu a vitória. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Hoje o Luiz Guilherme ele não conseguiu mostrar o seu melhor futebol, mas ele já se destacou muito jogando até mais pelo meio. Será que ele não poderia ser o tão buscado suplente para o Veiga no meio de campo? Não. É isto. Os jogadores às vezes jogam bem, outras vezes jogam menos bem. Eles sabem que nós acreditamos neles todos e foi talvez um jogo em que ele tenha estado menos inspirado, não só porque ele não quis, mas porque o adversário... Se vocês olharem da forma de defender do adversário, é fácil perceber porque é que o Luís não teve tanto espaço. E é fácil de perceber qual era o jogador que ele estava a marcar. O jogador que ele estava a marcar só tem mais 20 anos do que ele, não é? Entre aspas. O jogador que estava a marcá-lo tem mais 20 anos do que ele. E ele, como os outros, tem que entender que acabou a base. Agora não jogam contra moleques de 17 anos. Jogam contra homens de 30. É assim. Não, os jogadores jogam todos um treinador puser, só que se eu puser a 10 ou a 7 ou a 8, vocês vão estar a dizer que o treinador inventa. Eu não estou aqui para inventar, eu estou aqui para preparar a minha equipa para ganhar. É isso que eu quero fazer. Se ele tiver que jogar dentro, por exemplo, nos últimos minutos, o Estevão jogou numa posição interior, porque era preciso ele jogar dentro. Montamos a nossa estrutura, 3 médios e 2 na frente, com o Estevão a jogar por trás do Lopes.
é ir muito ao encontro daquilo que o jogo está a ditar, mas olhar para as peças que eu tenho em campo. Eu já não conseguia trocar o Estevão para meter um outro médio, um médio que jogasse por trás do Lopes. Tem que ser o que estava, é aquele, eles sabem, são bons tecnicamente. Uma coisa é o tático, outra coisa é a técnica, o dominar, o passar, isso eles têm que saber. Isso não tem a ver com... Isso ele tem que saber. O Luís, lá está, eu não... Vocês viram quantos jogadores jogaram da base? Quantos jogou? Com que idade é que nós jogamos? O problema é que parece que é fácil. Tudo que nós fazemos é sempre muito fácil. Não é fácil. Nós vamos perder e vamos ganhar e vamos perder e vamos ganhar. Os jogadores vão jogar bem umas vezes, vão jogar mal outras. O importante é que eles sabem que o estrutura acredita neles e confia neles. É só isso que eles... E tem que estar preparados para jogar 1 minuto, 1 segundo, 90 minutos, o que for, como foi hoje. Abel, boa noite. Eu tenho reparado nas suas entrevistas, principalmente nessa temporada, você fala muito do nós. Isso é um mantra, você sempre, todos os anos tem um mantra, né? O mantra de 2024 é o nós, e hoje um elenco, né, com todos esses jogadores atuando. Talvez é uma demonstração, mais uma vez, do nós. Isso estará presente domingo, se você puder falar um pouquinho também desse seu mantra, se tem algo a ver com o nós para esse ano. Obrigado. Eu jogo futebol desde 1997 e nasci em 1978. Acredito só a partir de 7 ou 8 anos é que comecei a entender como é que, não é como era o futebol, como é que era a vida. E eu nunca entendi como eu. Eu sou porque nós somos. Se vocês conseguirem perceber isto, eu sou porque nós somos. Portanto, desculpa estar aqui a fazer um upgrade àquilo que tu disseste, não é de hoje, é desde sempre. Todos somos um, isso é um nós. Vocês nunca me viram. E não gosto quando vocês catalogam a equipa do Abel. Não é a equipa do Abel, a equipa do Palmeiras, a equipa dos jogadores do Palmeiras. Ganhamos e perdemos todos. E é isso que nós fazemos em todos os jogos, é isso que vamos fazer no próximo. Infelizmente vamos ter menos um dia para preparar este jogo, só vamos começar a preparar a partir da manhã. A forma como foram 2 equipas da Federação Paulista que vão disputar a Supercopa, isso já se sabia desde o ano passado, mas infelizmente nós vamos ter menos um dia para preparar o jogo, mas vamos prepará-lo só a partir da manhã. Boa noite, Abel, Regis do Tifose. Abel, o segundo jogo de titular do Aníbal e o segundo grande jogo do Aníbal. Eu queria saber se tem a possibilidade dele completar um meio de campo junto com o Zé Rafael e o Richard Rios, liberando um pouco mais o Rafael Veiga para chegar um pouco mais no ataque. Tem todos. Os jogadores hoje, mais uma vez, disseram ao treinador que pode contar com qualquer um deles. O Aníbal foi um caso, foi um. O Naves fez um grande jogo. O próprio Garcia, bem. O Vanderlá, muito bem. O próprio Fabinho, que tem sido um jogador que ano após ano tem evoluído muito. O próprio Luís. O Jonathan, espetacular. E para completar o que o teu colega estava a dizer, quem é que poderia substituir o Veiga? Se o clube não fizer um esforço extra para trazer um 10, vai ser ele que vai ter que fazer. E nós confiamos nele porque ele tem essas 2 características de jogar bem entre linhas e fechar fora. Aparece bem na área, como apareceu nos primeiros minutos, onde o adversário, até aos 30 minutos, na minha opinião, fomos melhores. Depois o Caixinha tentou fazer ali, eu gosto de jogar contra este tipo de treinadores que mexem com a tática. Tentou nos surpreender, mas nós rapidamente nos encaixámos sobre o lado esquerdo para tentar bloquear um bocadinho daquilo que ele tentou fazer passar de uma cidade 3 para uma cidade 4. Rapidamente o fizemos. No segundo tempo eles foram melhores, é verdade, ou seja, não foram melhores, empurraram-nos mais para trás, com outra frescura, com uma equipa que tinha mais jogos do que os meus jogadores, que são os jogadores que tinham jogado menos, mas deram todos uma excelente resposta. Fico feliz por eles verem o trabalho deles reconhecido dentro de campo. E o Aníbal, como te disse, é um jogador que chegou. Eu gostava muito, ou o clube gostava muito que ele tivesse chegado uns meses mais cedo, mas chegou quando foi possível e alguém fez o trabalho dele no ano passado. E o importante é que nós estamos todos juntos e temos neste momento, na minha opinião, e é só a minha opinião, acho que o setor que nós estamos, como eu gosto, que é ter 2 jogadores de posição para disputar, é no meio campo. Aí está top. Se nós conseguirmos trazer um 10 para quando o Veiga, se for para a seleção, que a gente possa ter uma alternativa boa, mas eu já disse ao clube que é que eu entendia que era preciso para um ano exigente, mas vamos ver. Nós tem sido sempre
nosso lema, não olhar para os problemas, mas arranjar soluções. Podem sim, claro que podem jogar os três. O jogo não tem só... Não é só quando começa, não é? Vocês viram hoje o jogo, começámos numa estrutura, uma estrutura muito parecida com a do Bragantino. O Bragantino aos 30 minutos trocou, o Palmeiras aos 75, 80 trocou também. É isto, jogar contra treinadores assim eu gosto, umas vezes ganhas, outras perdes, mas eu gosto de jogar contra esse tipo de jogos. E se for preciso jogar os três, como foi hoje, acabamos com os três em linha. Nós sabemos que o Menino tem saída, o Rios tem saída, mas podem jogar, claro que sim. Muito legal aí o que o Fernando Praz disse. Comentaristas também aí mandando o seu recado. E você, claro, mandando o seu recado aí nos comentários, mandando o seu Avante Praz, mandando o seu like e clicando aqui nos próximos vídeos que a gente vai ver, não é? Pelo menos você vai ver agora, né? Só clicar aí para assistir. Avante Palestra!